Ninguém nunca te ensinou a lidar com dinheiro. E isso não é um detalhe irrelevante. É um dos maiores vazios da educação moderna. Desde cedo, aprendemos a estudar para provas, cumprir horários e seguir regras, mas nunca aprendemos a administrar o próprio dinheiro, entender juros, controlar emoções ou planejar o futuro financeiro. O resultado disso aparece anos depois, quando o salário entra e some sem explicação clara. A maioria das pessoas acredita que o problema está em ganhar pouco, mas na prática, o maior problema costuma ser a forma como o dinheiro é tratado. Sem educação financeira, o dinheiro deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma fonte constante de estresse, ansiedade e frustração. Trabalha-se muito, mas vive-se sempre no limite. Desde muito cedo, somos condicionados ao consumo. Somos expostos a propagandas, comparações sociais e estímulos constantes que associam felicidade à compra. Ter mais parece significar ser mais. E, aos poucos, esse padrão se normaliza. Comprar deixa de ser uma escolha racional e passa a ser uma resposta emocional. O sistema funciona exatamente assim. Ele não depende que você entenda como o dinheiro funciona. Pelo contrário, ele se beneficia da desinformação. Quanto menos consciência financeira existe, mais fácil é manter pessoas presas em ciclos de consumo, crédito caro e endividamento prolongado. Nada é realmente gratuito. Quando algo parece grátis, normalmente o pagamento vem de outra forma. Tempo, atenção e comportamento também são moedas. Redes sociais, por exemplo, não cobram dinheiro diretamente, mas capturam atenção e moldam desejos. Quanto mais tempo alguém passa nesses ambientes, mais exposto fica a estímulos que incentivam o consumo impulsivo. A comparação constante é uma das armadilhas mais perigosas. Olhar para a vida dos outros, para padrões de consumo irreais e para versões editadas da realidade, cria a sensação de que sempre está faltando algo. Essa sensação leva a decisões financeiras ruins, feitas para aliviar frustrações momentâneas. Viver acima das próprias possibilidades passa a parecer normal. Parcelar se torna regra. O crédito parece solução. E, aos poucos, o orçamento vai sendo comprimido até não sobrar espaço para imprevistos, planejamento ou tranquilidade. A vida financeira vira um jogo de sobrevivência mensal. Nesse cenário, o dinheiro deixa de ser apenas números. Ele se conecta diretamente às emoções. Vergonha, culpa, ansiedade e medo passam a fazer parte da relação financeira. Muitas pessoas evitam olhar extratos, ignoram faturas e adiam decisões importantes justamente para não enfrentar essas emoções. O silêncio financeiro é um problema grave. Não falar sobre dinheiro, não pedir ajuda e não admitir dificuldades mantém erros ativos por anos. Quanto mais tempo passa, mais difícil parece sair do lugar. O problema não desaparece quando é ignorado. Ele apenas cresce. Com o tempo, hábitos ruins se consolidam. Gastar tudo o que ganha vira padrão. Poupar parece impossível. Investir soa distante. Qualquer conversa sobre longo prazo é descartada como algo fora da realidade. O foco fica apenas no agora, no curto prazo, na sobrevivência imediata. Mas existe um ponto de virada. A mudança começa quando a pessoa encara a própria realidade financeira sem vergonha. Quando o ego deixa de comandar as decisões e a consciência assume o controle. Não se trata de culpa, mas de clareza. Educação financeira não é sobre deixar de viver. É sobre viver com mais controle. É entender até onde ir, quando parar e por quê. É definir limites claros para gastos, lazer e compromissos. Limites não tiram liberdade. Eles criam segurança. Poupar uma parte da renda, mesmo que pequena, muda completamente a lógica do jogo. Não pelo valor inicial, mas pelo hábito. Criar uma reserva transforma a relação com o dinheiro. A sensação de estar sempre no limite começa a diminuir. A culpa também precisa ser compreendida. Gastar demais e se arrepender é comum. O problema surge quando a culpa gera extremos. Primeiro, o gasto impulsivo. Depois, a economia exagerada como punição. Em seguida, a frustração por não aproveitar a vida. Esse ciclo impede qualquer tipo de equilíbrio. O equilíbrio financeiro está no meio, entre gastar tudo e não gastar nada, entre viver só o presente e sacrificar completamente o agora pelo futuro. Encontrar esse ponto exige consciência emocional e planejamento simples, mas consistente. Ansiedade e desorganização financeira caminham juntas. Não é apenas sobre planilhas, números ou aplicativos. É sobre clareza mental.
Uma mente confusa tende a refletir isso nas finanças. Desacelerar decisões financeiras é uma forma de reduzir impulsividade. Um passo simples é criar distância entre o desejo e a ação. Anotar uma vontade de compra antes de executá-la torna o impulso consciente. Muitas vezes, o desejo desaparece quando é observado com calma. Isso ajuda a diferenciar necessidade real de compensação emocional. Outro medo comum é o julgamento externo. O receio de parecer econômico demais, de não acompanhar o padrão dos outros, de dizer não. Mas gastar para manter uma imagem custa caro. E o preço não é apenas financeiro. Com o tempo, quem entende o jogo passa a agir de forma diferente. O foco deixa de ser status e passa a ser patrimônio. Não o que parece, mas o que é. Patrimônio líquido é o que realmente importa. Tudo o que se tem, menos tudo o que se deve. Muitas pessoas se surpreendem ao fazer essa conta, e isso é normal. A maioria começa no negativo ou no zero. O importante não é o ponto de partida, mas a direção. Construir patrimônio exige 4 pilares básicos. Primeiro, renda. Ganhar dinheiro é essencial. Segundo, poupança. Não gastar tudo o que ganha. Terceiro, investimentos. Fazer o dinheiro trabalhar ao longo do tempo. E quarto, simplicidade. Manter um padrão de vida compatível com a renda. A folga entre ganhos e gastos é o que permite acumular patrimônio. Não é sobre contar moedas, mas sobre criar espaço. Quanto maior essa folga, maior a capacidade de construir segurança financeira. Aumentar a renda é importante, mas manter os gastos sob controle é indispensável. Quando a renda aumenta e o padrão de vida sobe na mesma proporção, nada muda. O jogo continua o mesmo, apenas em números maiores. A verdadeira mudança acontece quando a renda cresce e os gastos são mantidos sob controle. Esse diferencial, repetido mês após mês, cria uma bola de neve positiva. Pequena no começo, mas poderosa com o tempo. Ter uma reserva de emergência já coloca alguém à frente da maioria. Ter alguns meses de custo de vida guardados significa ter tempo para decidir, respirar e agir com menos pressão. Isso não é riqueza, é segurança. A partir desse ponto, as escolhas mudam. O medo diminui, a ansiedade reduz. O dinheiro deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser ferramenta. Ferramenta de liberdade, de tempo e de escolha. Liberdade financeira não tem um valor fixo. Ela depende do padrão de vida que cada pessoa considera suficiente. O ponto-chave é quando os rendimentos dos investimentos conseguem sustentar esse padrão. Isso não acontece da noite para o dia. Exige consistência, paciência e educação financeira contínua. Exige entender que o jogo do dinheiro é diferente do jogo do consumo. Enquanto a maioria joga o jogo do status, poucos aprendem a jogar o jogo do patrimônio. E essa diferença explica por que algumas pessoas vivem sempre no limite, enquanto outras constroem tranquilidade ao longo do tempo. Educação financeira não é privilégio, é necessidade. E quanto antes esse conhecimento é aplicado, maiores são os efeitos no futuro. Não se trata de perfeição, mas de progresso. Se esse conteúdo fez sentido até aqui, é porque talvez algumas dessas situações já tenham acontecido ou ainda aconteçam na sua vida. E isso é mais comum do que parece. O primeiro passo não é investir. Não é ganhar muito. Não é mudar tudo de uma vez. O primeiro passo é entender o jogo. Porque quando você entende as regras, deixa de ser manipulado por elas. Essa é a educação financeira que a escola nunca ensinou, mas que muda completamente a forma como o dinheiro é visto, usado e construído ao longo da vida. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.